Cristo Redentor, braços abertos sobre a guarda. Olá, ouvintes da Central 3. Está no ar mais um Lado B do Rio, um podcast sobre o lado da cidade que nem na macumba pode mais. Aqui quem fala é o Císio Canete e eu estou aqui acompanhado hoje no estúdio Major, em Tijuca, pelo jornalista Caio Belandi. Falou devagar, Císio. Gostei. Ficou boa a introdução. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento, como diz o Maurício Targino aos panelistas aqui. Hoje um programa um pouco diferente, né? Sem um convidado. A gente tentou trazer um convidado aí nosso grande. Produtor é incompetente, dorme demais e não consegue fazer os contatos que deve. O produtor reclamou que deram um telefone pra ele de um cara que mora perto do lado, que o cara passou, teve que falar com 4 pessoas. Era pra deixar recado no vizinho? Pra deixar recado no convidado, né? Mas enfim, isso aí a gente conversa no nosso conselho editorial do WhatsApp. Eu sei que a gente teria um convidado bem bacana, mas não conseguimos e, enfim, mas traremos em breve pra debater o assunto principal. Mas hoje, por ser um programa sem convidado, só nós 4 aqui lembrando os velhos tempos de DRS, então vai ser algo bem mais leve, enfim, falaremos sobre tudo, conversaremos sobre tudo. Por que a risada da DRS? Não entendi, mas tudo bem. Bom, também temos aqui o jornalista Fagner Torres. Bom momento a todos, não estou muito afim hoje não, enfim, o programa vai ao ar. Por que você não está afim? Porque eu tô cansado, não tem, sabe... A altitude de Quito está fazendo mal, Fagner. Não tem convidado, quer dizer... Está ofegante. Não tem convidado significa que não vai ter nenhum conteúdo decente, né, pro ouvinte. Não é bem assim não, recebemos elogios. O Fluminense vai estar jogando daqui a pouco. Falei que era a altitude de Quito que estava deixando o rapaz sem ar. Vamos acelerar o programa aí, vamos lá. O economista Daniel Soares também está presente. Bom momento a todos e parece que o vizinho já recebeu o recado e vai transmitir ao convidado potencial amanhã. Ah, que bom, pois é. Mas tudo bem, a gente vai trazer em breve, certamente. Bom, o nosso tema inicial é essa grande nova onda de ataques a terreiros de religiões de matriz africana que está acontecendo aí em todo o país. Esse movimento ele consiste em, basicamente, um grupo de traficantes evangélicos atacando esses espaços de fé incitados pelos seus pastores locais. E essa questão, assim, ela não é bem nova, ela não é só observada só no Rio, mas teve um caso em Pernambuco que, inclusive, o pai de santo se recusou a quebrar suas próprias imagens e foi prontamente assassinado. E recebeu a foto e tal, coisa bem tétrica. Foi em Pernambuco essa? Foi em Pernambuco. No Rio. E com esse mesmo, o modus operandi segue, né, essa ameaça de violência contra o local sagrado, as próprias pessoas são forçadas a quebrar suas imagens em troca de poderem sair vivas da situação. E, bom, com esse padrão por todo o país, a gente pode dizer que a gente está vendo um movimento cristão fundamentalista sendo organizado nesse país? Na verdade, essa história tem muitas bizarrices intrínsecas nela, né? A perseguição às religiões de matriz africana, né? O candomblé e a umbanda, a perseguição aos pais de santo, aos terreiros, aos frequentadores. E também, que se fala pouco, mas não deixa de ser menos bizarro porque, enfim, não é o ato violento em si, mas é o que gera o ato violento, é o fato desses traficantes serem acobertados por igrejas evangélicas neopentecostais. Eu que trabalhei em favela por algum tempo da minha vida, da minha minha vida profissional, desde a época, eu já não trabalho em favela já há um bom tempo, 5 anos mais ou menos, desde aquela época que eu trabalhei, que eu conversava com a população, que eu tinha colegas de trabalhos meus que moravam nas favelas, já contavam histórias de tipo quadrilhas rivais, quadrilhas quando saíam das favelas para poder invadir a favela de quadrilhas rivais, antes tomavam a bênção do pastor local lá da favela, que falava, fechava o corpo. Vai com Deus, meu filho. Fechava o corpo? Peraí. Algo nesse sentido. É muito louco, porque os caras trazem elementos da matriz africana para o evangelismo neopentecostal e ao mesmo tempo que demonizam. Não, mas o Edir Macedo foi um dos motivos pelos quais eles demonizam, né?
pra você excluir a concorrência do que você usa. E isso, assim, era uma história recorrente, tá? De grupos de traficantes que antes de sair da favela ia lá pedir a benção e o pastor fazia lá um culto ao ar livre antes dele sair. Vai com Deus, meu filho. Culto pré-chacina. Seja feliz, que dê tudo certo, que a empreitada seja satisfatória, etc. Vai na paz do Senhor. Quer dizer, O cara pega aquela parte da Bíblia, 1000 cairão do seu lado direito, mais ou 1000 menos aí, cairão né? do Mais seu ou lado menos Tem nesse esquerdo. Deus, seu lado esquerdo, nada te acontecerá. mas o que eu quero dizer é que eu concordo com essa afirmação sua da entrada do programa. Eu acho que, de fato, o Brasil caminha, né? Caminha rumo à Idade Média, caminha rumo ao retrocesso, enfim, o Brasil nunca foi um país moderno, a gente não sabe, a gente, né, tem histórico de violações de direitos aí desde sempre, inclusive nos períodos mais satisfatórios da história nacional, a gente nunca deixou de ter, né, situações que nos remetem à Idade Média em países hoje desenvolvidos, ou há muito desenvolvidos. Mas a tendência é que, no futuro, o Brasil, de fato, retorne, sim, à Idade Média. O que eu vejo é um Estado fundamentalista religioso se formando de um lado, né, e um Estado paralelo, né, comandado pelo narcotráfico. Eu vim até falar com uma colega minha agora, que se eu pudesse fazer uma analogia do Brasil, o Brasil do futuro, eu vejo o Brasil do futuro algo meio Arábia Saudita misturada com México, alguma coisa nesse sentido. Bacana. Nossa. Mas eu acho Pegando o que tem de pior, né? eu só acho que essa questão do Estado paralelo é discutível, porque o Estado oficial, ele tá envolvido até o talo, né, com o dito Estado paralelo. O Estado paralelo é mais através de mais acordos termo, né? e arregos e coisas que a gente discute aqui em várias oficiosamente. edições. E eu acho que tem um elemento importante aí, que é o racismo. Sim, Né? Que sim. Embora muitos dos que estão perpetrando a violência sejam negros ou descendentes de negros, você tem um elemento importante do racismo que ajuda na demonização das religiões de matriz africana. E isso é um processo, a radicalização de um processo que acontece. A perseguição às religiões de matriz africana é um processo histórico, né? Histórico, desde sempre, teve, né? o Estado oficialmente perseguindo. Então, inclusive, Mais do que as aquelas próprias associações. religiões, né? Tudo que é de matriz africana no Sim, Brasil sempre foi perseguido. sim, Samba, sim. enfim, E agora a capoeira. Eu vou fazer teve- uma afirmação aqui que eu posso estar falando besteira, porque esse eu prometo não trazer um convidado especialista, a gente se arrisca de falar bobagem, mas muitas das associações que alguns caboclos e etc. têm com santos é para poder esconder a veneração Sim, aos seus historicamente deuses, o sincretismo deriva do acobertamento de orixás sob imagens de santos. Mas isso, com o tempo, formou uma nova identidade, né? Dizem os especialistas que várias vertentes das religiões de matrizes africanas são tipicamente brasileiras, Criadas né? Não aqui, existem sim, na sim. África, porque a fé das pessoas... Umbanda, eu acho que a fé das pessoas efetivamente mistura a entidade com o santo católico. O local e chamado... ressignifica. Desculpa, termina. E os ressignifica. Mas o que eu estava falando da questão da perseguição, que muitas vezes foi oficial, envolvendo o Estado, você tem um ciclo recente, historicamente pode ser chamado de recente, aí nos últimos 30, 40 anos, de crescimento muito forte das religiões neopentecostais, que nós discutimos aqui no programa com o Henrique Vieira, quem não ouviu, ouça. Excelente programa. E remetendo a programas antigos também, o professor Luiz Antônio Simas, quando esteve aqui, falou do livro clássico lá do Edir Macedo, o Orixás, Caboclos e Guias, que é uma peça de demonização das religiões de matriz africana. Enquanto que a própria Igreja Universal, como eu comentei anteriormente, ela se apropria de vários elementos dessas religiões, né? Então, você pode ver na Igreja Universal mais próxima de você, vai ter uma faixa lá, terça-feira, noite do descarrego. Né? Geralmente é terça-feira. Não, e eles não negam a existência de... Eles dizem que existe, que Eles dizem funciona e que eles são um maus, antídoto. Exatamente. Eles não negam. Então eles vão lá... São religiões malignas, é coisa do demônio. Tirar, né? Exatamente. Quem nunca viu pintado na parede de um lugar mais, tipo, abandonado assim? Só Jesus expulsa os demônios das pessoas. Maria Expulsa a pombagira, Patia, expulsa o tranca-rua. Exatamente. E esse processo, ele se radicaliza a partir do momento em que grupos armados passam a professar uma fé radicalizada. Né? E que trazem consigo, no bojo dessa fé, essa demonização das religiões de matriz africanas que perderam fiéis,
efetivamente nas regiões mais populares dos últimos anos, são cada vez mais marginalizadas e agora expostas à violência brutal desses grupos. Elas vieram uma minoria tão minoritária que ficou molezinha. Não, e acho que dá pra cima, dizer né? tranquilamente que boa parte dos frequentadores que professam a fé de religiões africanas, né? Boa parte é classe média, né? Brancos, enfim, você vê artistas. Achei enfim, que tem muita gente, mas não diria que a maioria. Sem números, boa parte, né? Sem mas números, eu não tenho porque dados. não dá pra gente, né? Mas assim, você mas tem um mas conhecimento isso, sobre mas isso. isso, mas esse Não, é um fenômeno, tem um isso é um estatístico. fenômeno cada vez mais comum, assim. aconteceu com samba. Qualquer pessoa que frequente hoje um centro de Umbanda, por exemplo, como eu não sou um bandista, eu não me considero um bandista, não me considero, enfim, de nenhuma organização religiosa, mas se eu tivesse que escolher uma, seria certamente alguma de matriz africana, porque, enfim, é a minha origem e ancestralidade. Mas quem frequenta, como o meu caso, já frequentei algumas vezes, e recentemente tive num centro de Umbanda, inclusive, acompanhando não sei nem o nome que se dá, na verdade, sessão, não é sessão, mas enfim, acompanhando lá uma atividade. Uma cerimônia. Uma cerimônia e tal. E uma das coisas que eu mais observo, assim, que eu observei nesse centro específico, que não é nem um centro na Zona Sul, é um centro na Zona Norte do Rio, é que eu era uma das poucas pessoas negras na plateia do local. Enfim, quem tava lá dançando e etc e tal, vestido, né, com as roupas, era 90% das pessoas brancas, ou 95% das pessoas brancas, e eu e minha companheira eram dos pouquíssimos negros que estavam assistindo, sentados lá. Centro não pode ser na Zona Sul, porque centro bom é centro longe. É o que dizem. Em contraste, se a gente for numa igreja evangélica neopentecostal, a gente vai ver que a ampla maioria das pessoas que estão lá são negras. Isso aconteceu também com o samba, por exemplo, né? Que acabou meio que expulso dos morros, enfim, por outros motivos. E você vê, o samba hoje é feito boa parte. Boa parte é bom que eu me isento de qualquer número. Não, assim, boa a mão de obra é basicamente negra, mas a parte criativa acaba nem sendo a mão branca. de obra. Né? Os sambistas hoje, você vai numa roda de samba, você vê praticamente quase todos brancos, compositores. Mas eu acho que a mão de obra que o Silvio está falando aí é a galera que faz fantasia. Isso, da escola de samba. Sim, mas a escola de samba é eu tô falando de diferente. escola de samba. Eu tô falando de sambista, o samba. Ah, sim. Não carnaval. Samba de roda de samba. Você vai num samba, né? Então, enfim, quem canta os pontos de candomblé, enfim, etc. E as músicas que viram esse samba mesmo, né? São brancos, enfim, tem muito. Então, eu acho que isso aconteceu com a religião afro, com o que aconteceu com o samba. E eu acho que também é legal dizer que, assim, vocês estão falando, assim, de traficante evangélico, que parece uma sketch, né? Assim, traficante evangélico. Parece manchete do sensacionalista. Não, e parece, assim, Acho que tem uma sketch, inclusive, sobre não, isso. é do traficante gay, né? Eu vou ser bem sincero, Mas- eu não entendo por que isso parece contraditório. Porque assim, é aí uma que eu ia pessoa que chegar. passa botando bom, pelo menos na perspectiva dela, mais do que talvez na nossa, colocando a vida dela em risco todo dia, porque nem sempre todo dia tem tiroteio, né? Também não é assim, mas na cabeça dele deve achar a atividade dele muito, muito arriscada, imagino. O cara tem que ter algum tipo de amparo psicológico que faça ele passar por aquilo. Ou ele vai ser usuário do que ele vende. Mas antigamente o amparo psicológico se dava nas religiões de matriz africana. Sim, como o dadinho que vira Zé Pequeno. O A filme guia lá, que o fecha o Cidade de corpo. Deus, a guia que fecha o corpo, que não podia furar um fato mas- a guia, etc. e tal. Mas você percebe que o Edir Macedo, ele pegou todos esses elementos e colocou na igreja dele. Isso, e sim, tem uma eu falei mensagem. aqui. E aí tem outras mensagens que não tem na religião de matriz africana, de acumulação de capital, de Isso, ostentação, isso. que também são muito atraentes pra quem Ele atualiza pro maços de dinheiro na mão. Ele atualiza pro capitalismo É. pós-moderno, Não, e é digamos e é assim. engraçado. Grande pensador Edir Macedo. E é engraçado, tava vendo o filme Como dele aí, inclusive. comerciante, não dá pra dizer que ele tem uma sem visão negar, impressionante. Não tô negando, eu tô falando que ele é um grande pensador de verdade. Um pensador do mal, mas é um pensador. Tá vindo o filme dele, inclusive. A Netflix já comprou os direitos. É sobre isso que estão falando, porque assim, é engraçado, e eu não sei, acho que eu vi um comentário de internet, tive esse desprazer, e aí alguém falou, nossa, como assim traficante evangélico? Como se isso fosse um problema. É porque o estereótipo O do estereótipo evangélico traficante é é o cara bonzinho. com o botão abotoado até o pescoço, E com a até o Bíblia, que não pulso, corta o cabelo. a Bíblia debaixo do braço, aquela mulher que não corta o cabelo e o vestido também até o que tornozelo.
faz as coisas boas de Jesus, e que é bonzinho, de Deus, fala baixo. exatamente. Mas aí, se você pega o discurso... Evangélico que fala baixo? Não, É só os pastores. não que- na pregação, fora da pregação. Mas se você pega qualquer O pastor madrugada... pensa que Jesus é surdo, pô. Você pega qualquer madrugada aí da CNT, da Record, da Bandeira, todos os canais que não são a Globo, né? Tem um horário... SBT acho que também não. Tem um horário... o SBT também não. Tem um horário extenso vendido pra alguma denominação CNT, religiosa. 80% da... Que, inclusive, Você é ilegal. presta atenção em 10 minutos do discurso, é um cristianismo de combate. É o cristianismo do Velho Testamento. Enfrentamento. De enfrentamento, e do Velho Testamento. É um Deus guerreiro, um Deus o Jeová, que não é pune. Deus. É Jeová, exatamente. É o cara que- O pessoal não vai muito ali Que nego no... sacaneia o brother no- dele, ele manda um urso pra deslacerar a o criança, essas pessoal paradas não, maneiras, assim. o pessoal não fica falando de amar ao próximo como a si mesmo, dar outra face, isso aí não tem muito espaço, não. Não tem nenhum espaço. Pois é. Eu achei isso, esse ponto engraçado, né? Então eu acho que é sempre bom frisar. Porque as pessoas. Pô, mas outro dia mesmo também, pô, mas traficante. Favela, igreja na favela e tal. Eu falei, cara, as igrejas que estão na favelas hoje são as igrejas neopentecostais, né? São as igrejas evangélicas. Só Então, última provocação pra terminar o bloco, e eu não quero de maneira nenhuma diminuir a perseguição que está sendo feita contra as religiões de matriz africana, que é inaceitável, deve ser punida e deve ser combatida com políticas públicas, né, para aumentar o respeito em relação à religião alheia, que no país é muito difícil, né? Mas vocês acham... E ter punição para pastor que incita a violência. Isso, claro. Vocês acham que as pessoas só vão se tocar da merda que deu quando começarem a atacar kardecista? ou igreja católica também, né? Porque... eu não sei. Eu não sei se isso vai acontecer, não, Alcísio. No futuro próximo ou no futuro distante? Não, eu não vejo isso acontecer. Porque o kardecista é a versão... branca. Em primeiro lugar... Branca de classe média. É a versão Exatamente. elitizada branca, da Exatamente. mesma coisa. O kardecismo é uma religião europeia frequentada por pessoas de classe média. Mas é Exatamente. demonizada É. também dentro de igrejas evangélicas. Mas a provocação é justamente essa. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que a questão aí, o que aflora de tudo isso que a gente está discutindo com relação ao espiritismo, né, africano, a brasileiro e africano, é a questão racial. Acho que a questão racial ela sobrepõe a tudo. E como, né, um kardecismo negro é quase um contrassenso, eu não sei se isso vai acontecer, não. E a Igreja Católica é a Igreja Católica, é a instituição milenar que ela perde força, mas daqui a pouco recupera. Até hoje o pessoal lembra da santa sendo chutada. Né? pois é. Exatamente. Então, assim, todo mundo, né, criticou aquela cena da santa sendo chutada e enfim, é uma cena forte, uma cena lamentável, protagonizada por um pastor, né, radical, idiota, imbecil, charlatão, mas que choca bem menos do que a cena que nós vimos aí essa Obrigar semana, pessoas, que é enfim, a mulher é uma mãe de santo, um pai de santo, né? Mãe de santo, né? A mãe de santo. O A pai mãe de de santo santo recusou ser e foi obrigada assassinado. a quebrar tudo, enfim. É uma cena muito menos chocante e que, no entanto, gera muito mais comoção do que a que a gente viu recentemente. Mas só pra fechar o bloco, vou fechar, né, vocês, a gente recomenda muito, quem tá ouvindo agora, ouça o programa com o Henrique Vieira, se eu não me engano, é o programa 9 ou 7. É o 9. Enfim, por aí. Só procurar Henrique Vieira lá na Acesse Henrique Central Vieira 3. da lado B, porque assim, é um programa que a gente mostra... O lado evangélico da exatamente, história. o lado do... Ele é um pastor... Batista? Batista, né, de uma igreja evangélica, que ele explica um pouco pra gente, que eu sempre gosto de dizer que a gente não pode ficar generalizando os evangélicos, né? Existem vários segmentos, denominações, etc. Então, assim, para complementar o que a gente falou aqui nesse nosso debate, a gente vai trazer um convidado em breve para falar com especialidade. E, principalmente, a gente orienta a ouvir o programa do Henrique Vieira. Eu queria só trazer uma provocação final pra vocês aqui, pra vocês três mesmo. Trague. Assim. Vocês podem responder sim ou não e tal. Nós estamos falando aqui, enfim, de respeito, e a gente acha, né, a gente concorda que isso não deveria acontecer, mas e a Revolução Bolchevique que destruiu todas as igrejas em 1917? Ó, Você- eu Mas aí é particularmente, pelo bem maior, né? eu particularmente acho que piscina tem mais utilidade. É isso que eu queria ouvir. faz Não, mó mas eu calor acho que aqui, por um bem maior, né? Moscou faz calor no verão. Não vai, infelizmente, não Um vai mês ser- por ano faz calor, Não é a né? revolução que a gente tá vendo. Mas a piscina era Vai acontecer. coberta, podia usar o ano inteiro. Mas não é bem assim, destruiu todas. Teve um processo... Destruiu só as principais. Teve um processo
gradual de esvaziamento do papel do clero, que era muito forte no Império Russo, né? Porque as famílias reais sempre foram... viraram santos. Ortodoxos, Não, viraram santos. Sim, né, que eram, o Nicolau II é santo da Igreja santo da Ortodoxa. Igreja Ortodoxa. Nicolau II, pra quem não sabe, foi o último czar. O último czar. Que foi posto Finado. pra fora pela Revolução. Mas isso Posto dá pra um fora, programa não, inteiro. foi degolado. Mas a relação entre o bolchevismo e a religião dá um programa inteiro. Em Cuba também teve que tinha uma presença muito forte da Igreja Católica, como em toda a América Latina, né? Teve a igreja não foi proscrita, não foi proibida, mas teve um esvaziamento muito forte das suas atividades e das suas relações com o Estado, né? Porque o Estado sempre subsidiou a Igreja Católica em grande parte da história na América Latina, mas isso dá um programa. Eu acho que o Estado assim, ateu funciona melhor. Só mas, pra, enfim, vamos pra lá. concluir. Laico, Fagner, laico. É um problema. Ateu mesmo. O problema Só é que pra concluir você não rapidamente consegue- essa história, se alguém quiser procurar se você botar no Google Imagens pôsteres soviéticos religião, provavelmente vai ter que procurar isso em inglês. Tem vários pôsteres antirreligiosos que são muito legais, muito engraçados até. Que tipo assim, é uma velha toda com os dedos tortos, assim, que é representando a igreja ortodoxa e a criancinha sendo salva pela escola, assim, é um negócio bem louco. São interessantes. Os pôsteres. O realismo soviético é um isso. saco, mas a vanguarda sobreviveu nos pôsteres, né, dos anos 30 O e 40. vanguardismo soviético é uma arte muito bonita. Só pra concluir, a gente falou que não pode generalizar, mas é engraçado que muito do anti-islamismo tão completamente sem sentido que agora chegou no Brasil em relação às questões dos muçulmanos é justamente isso, né? Generalizar ao extremo qualquer coisa que eles fazem para dizer que são todos terroristas comedores de criancinha. Então vamos passar pro caô da semana. Boa parte da política de segurança pública promovida pelas autoridades fluminenses consiste em mediar os conflitos entre as facções no tráfico e da milícia. A falência das UPPs e o caos financeiro do Estado expuseram a farsa que é essa política e, dessa forma, os conflitos entre essas facções voltaram a ser rotina em toda a cidade, do Leme a Santa Cruz, passando por Rocinha e pelo Morro do Juramento. A pacificação era, de fato, um conto de fadas ou um conto do vigário? Mais um... Já falamos bastante disso. aqui, mais um né? tema que a gente também... Já falamos, mas é porque teve mais, né? Isso, pra explicar... Teve o acerto de contas lá do Jacarezinho, agora ele tá passando para outros lugares. Pra explicar, né, pra de repente quem tá aí por fora, né, houve uma invasão da Rocinha, a Rocinha que é a do... A gente não sabe muito bem se é uma invasão a ou se é gente não uma dá- revasão. Vou dar as informações das grandes mídias, né, dos jornais. A Rocinha foi invadida por traficantes do Morro de São Carlos, que é a mesma Pode falar o nome, organização, não é né? fácil. Qual é? A DA, né? ADA. Que é comandada pelo NEM, o traficante NEM da Rocinha, famoso e tal. E aí ele teria se revoltado porque o traficante que ele teria botado no lugar... Ele tá preso, né? Rogério 157, Rogerinho 157, alguma coisa O assim. NEM está morando em Rondônia nesse O momento. NEM tá preso, mas mesmo assim, sabe-se lá por quê, né? Conseguiu um telefonezinho lá, humilde, pra Não poder é falar. telefone o negócio. É que ele usa o advogado como Enfim, garoto de recado. recebeu a dele. mãe, recebeu os filhos e tal. Isso. E aí ele conseguiu passar o recado para passar o Rogério 57, que o Rogério 57 estaria cobrando taxa de comerciantes, enfim, funcionando como miliciano. Isso aí, virou uma milícia tráfico. E aí- Que tem sido bastante comum em diversas favelas. Tem sido, né? O tráfico- é verdade. O tráfico É adotou crise. táticas da milícia, a milícia adotando Adotou táticas do tráfico. isso, Tem exatamente. milícia que aluga a favela Hoje, pra- quando a pra gente boca fala, de fumo. hoje a gente quando fala em milícia, né, no Rio de Janeiro, não são necessariamente só de policiais, né? Há milícias aí, Tem ex-traficante que virou miliciano. traficantes, etc. Isso. Então, assim, o NEM... Bombeiros. Não só de autoridades que a gente Não tá esse dizendo, entendeu? tipo de milícia clássica. O cara que tava mandando... Basicamente, o tráfico começou a ver comprar morro de milícia. O principal miliciano de Campo Grande até esse ano, Carlinhos Três Pontes, era traficante. E aí, por uma série de situações, herdou lá a milícia O Brasil do é Ricardo foda, Batman cara. e foi assassinado. E já tem outro cara que eu esqueci o nome Enfim, faz comandando. parte do negócio. E aí teve essa invasão. E essa invasão já estava meio que programada. Na sexta-feira, lá no jornal, a gente já começou a ter uma fofoca que iam matar a Danúbia, que é a mulher do NEM, ou ex-mulher, sei lá, do NEM, que também é condenada, mas está foragida na Rocinha, enfim, agora talvez não esteja mais. E A aí, história é que ela saiu, de que ela foi expulsa de lá. Né? e aí, mas era pra matar ela e tal, porque era pra tomar, e aí o NEM ia tomar
parte do morro, né? Porque só uma parte do morro é controlado. A Rocinha é muito complicado a Rocinha, porque a Rocinha tem a parte de cima, a parte de baixo. Que tem o lado de cá e o lado de lá, né? A parte de São Conrado, a parte da Gávea. Que já foram de facções diferentes, né? Dudu e Lulu há uns 10, mais ou menos, né, Fagner? 10 anos mais ou menos, ou mais. Era do Comando Vermelho e ADA. Tinha briga dentro da própria Rocinha, pra você ver o tamanho da Rocinha. Bem TV, enfim. Que era muito amigo do Júlio César, ex-goleiro do Flamengo. Aí rolou a unificação, depois juntou com o Vidigal também, virou uma unificação e aí toda, na né? sexta-feira ameaçaram, vai ter tumulto na Rocinha e tal. Teve no juramento primeiro, a gente a princípio não dá pra dizer se tem alguma coisa a ver. O juramento que é ADA também, né? Juramento eu acho que é ADA. Eu não tenho certeza não, cara. O juramento era Comando Vermelho e a ADA tomou, e aí o Comando... Eu acho que ele não é Comando Vermelho há muito tempo, Eu não sei essas nuances, enfim, embora more perto, eu não sei essas informações, mas eu acho que é ADA. O que eu sei é que ele é uma facção diferente do Morro do Engenho, que é o outro morro que tem perto do local onde eu moro, que é Comando. Lá é Comando, então eu sei que é diferente. E era do Comando, a ADA tomou e o Comando agora tentou tomar de novo, isso na sexta. E aí fechou, pra você ver, né? Fecha estação de metrô de Frente de Carvalho. Mas foi na hora que eu vou dar um testemunho. Isso foi na hora que eu tava chegando em casa do trabalho. Eu moro entre duas estações de metrô. Pra quem não conhece a Zona Norte do Rio, quem é de fora e tal, eu moro no bairro Engenho da Rainha, mas o condomínio que eu moro é entre duas estações de metrô. Um pouco mais perto da estação de Tomás Coelho do que da estação de Engenho da Rainha. Que é a estação seguinte, pra quem tá vendo isso. E aí como eu tava, semana passada eu tava resfriado e tal, gripado, eu falei, vou descer. Eu geralmente desço no Engenho da Rainha, porque embora seja um pouquinho mais longe, tem mais movimento e tem muito lugar pra comer no meio do caminho. Eu não faço janta em casa, às vezes costumo comer na rua. Mas aí como eu tava me sentindo mal, eu falei, cara, vou descer em Tomás Coelho, porque aí eu vou andar um pouco menos. E quando eu desci do metrô na estação, cara, tinha umas 200 pessoas dentro da estação de Tomás Coelho, todas elas sentadas no chão, encostadas na parede, né, se protegendo na parede da escada da estação, todas se protegendo, e um segurança desesperado, gritando pra todo mundo que saía do metrô naquele momento, que saía da composição naquele momento, falando, gente, não sai da estação que tá tendo tiroteio, parou, tem uns 5 minutos, mas o tiro é dos dois lados, que não sei o que, ninguém sai daqui. E aí eu falei, né, não vou descer então, né? Aí eu atravessei pro outro lado, eu subi a escada e desci do outro lado, da outra plataforma, e peguei o metrô voltando de novo, desci no Engenho da Rainha e voltei pra casa a pé. Mas aí, isso foi o quê? 7 horas da noite, na hora que eu tava dando a volta... Antes já tava... Na hora que eu tava dando a volta pra pegar o metrô voltando, uma mulher entrou na estação correndo, porque naquela hora que ela entrou correndo, ela foi a hora que ela viu o caveirão subindo, caveirão da polícia. Subindo, 7 horas da noite, na hora que... O caveirão é da polícia, mas quem estava dentro a gente não sabe. A gente não sabe, mas o caveirão é da polícia. E, enfim, 7 horas da noite, a hora que as pessoas estão chegando do trabalho, né? Pais de família, mães de família, é a hora que a polícia, que é a mão do Estado, que deveria ter inteligência suficiente para poder evitar o conflito, é a hora que a polícia sobe o morro para poder acirrar ainda mais o conflito. E tem muito débil mental que mora perto da minha casa, que inclusive corrobora com essa ideia. Não entendem a lógica que mais tiro é pior para as pessoas. As pessoas gostam de acabar tiroteio com mais tiro. É uma lógica que um dia eu pretendo entender. Mas aí o traficante líder em Goiânia. É uma lógica que eu pretendo entender no futuro, quem sabe. Então, acho que minha inteligência não chegou a tanto. E aí, mas enfim, eu voltei pra casa e, cara, eu fiquei em casa fiquei vendo Rock in Rio pela televisão, vi filme, fui dormir, era 1h da manhã e ainda tava tendo tiroteio. Quer dizer, eu cheguei em casa às 7 horas da noite, fui dormir 1h da manhã e não parei de ouvir tiro. A minha companheira passa no pé do juramento pra chegar em casa, ela dá aula à noite na Baixada Fluminense, então volta de carro, ela passa no pé do juramento, ela não conseguiu passar, porque eu avisei que tava tendo tiroteio, ela teve que dar a volta ao mundo, aí voltou pela Avenida Brasil, pegou um engarrafamento na Avenida Brasil, pegou um engarrafamento na linha amarela, chegou em casa meia-noite e tal. Ela costuma chegar 10h30 no máximo, chegou meia-noite em casa. Então, enfim, tá complicada a situação. Acho que a tendência vai ser piorar, enfim, lamentavelmente. Porque é uma coisa cíclica, né? Porque acerta as contas, aí estabiliza. Aí freada de arrumação. Aí estabiliza. Porque... Aí, por exemplo, agora da Rocinha é um ajuste maior, porque como a gente já comentou aqui, é um morro muito complexo, muita gente. Aí só pra completar, isso foi na sexta, e a Rocinha ainda não tinha acontecido nada, mas já tinha esse boato de que o NEM tinha tentado tomar, e o Rogério 57 ia matar a Danúbia. Isso na sexta já tinha. Só que só veio acontecer no domingo de manhã, né? Ou no sábado à noite. Acho que começou sábado à noite. Enfim.
No Domingo de sábado, manhã do tinha sábado pra fotos, domingo. Acho que fotos- de sábado pra domingo. Fotos nível Sarajevo rolando na internet. De domingo, já. eu sei porque domingo eu fui pro Rock in Rio e aí o pessoal, pode passar ali pela Rocinha em São Conrado e tal. Enfim, e aí... Eu tava na Barra, voltei pelo Alto da Boa Vista. O que surgiu é que o NEM teria, inclusive, feito uma proposta pro... E aí a PM foi lá, a Polícia Civil tá fazendo operação desde segunda-feira lá, prendeu acho que hoje só um dos suspeitos, né? Só hoje prendeu um. Prenderam 3 caras, A eu polícia está há 4 dias na comunidade, né? E prenderam um cara, ou 2 caras, sei lá, 3 caras que sejam. Sendo que era um comboio. Há imagens, né? Provavelmente nossos ouvintes viram essas imagens, as imagens das pessoas, né, dos traficantes entrando em carros e policiais da UPP. Na Estrada da Gávea, né? Que é a principal Policiais via da ali, UPP né? deixando passar, até porque provavelmente pouquíssimos policiais, ou porque já estavam no bolso, enfim. Tem as duas versões. Então, assim, é tudo muito complicado, tem uma trama muito... As informações que mostram pra gente, a gente já não consegue entender, quanto menos as informações mais obscuras, por exemplo, o governo não quer que os militares se intrometam. A gente aqui já falou várias vezes que a gente é contra contra os militares na rua, mas eu acho que isso pode chamar a atenção pra outra coisa. Sumiu da imprensa, né, inclusive. Os militares morreram, nunca mais via. Mas enfim, mas tem uma questão dos militares pra falar, vou falar daqui a pouco. Mas é só pra dizer que eu acho que assim, talvez o governo e as polícias não queiram que os militares entram, também pra atrapalhar o esquema. Vai saber, mais gente pra dividir o esquema, mais gente pra delatar o esquema, porque suscita essa dúvida. Eu acho que é uma ação de marketing, né? Então. Suscita essa dúvida, porque Tem nada prático a ser feito. E tem outra coisa importante. porque- Qual é a capacidade que um recruta do exército tem de entrar no pois Rocinha? claro, nenhuma, mas a também chance não de houve virar- troca a de chance dele tiros. morrer é muito maior. Não houve troca Ele de mal tiros. sabe pintar o meio-fio. A polícia tá lá, não houve troca de tiros, ou seja, tudo manchado, provavelmente né? já houve essa negociação. O Roberto Sá, que é o secretário de Segurança, disse que não negocia, o NEM quer mudar. O NEM disse que quer ser transferido, sair de uma... Se ele voltar pro Bangu, tá tudo em paz. Não, mas é continuar lá no norte, nordeste, né? Norte, Rondônia. Ele tá em Porto Velho. né? Mas acho que ele quer mudar de presídio lá, acho que tem E pro outros, Acre? né? Talvez, enfim. Acho que tem mais de um em Rondônia. É alguma coisa assim do tipo, não lembro exatamente. Então, assim, são nuances muito complicadas pra gente ver. E que a gente não tem informação confiável. E essas informações práticas, né? As informações assim, factíveis. Fora as informações que a gente sabe de que, enfim, governador até pode estar, ou policiais, ou enfim. Então, assim, é muito complicado pra gente. E a sensação de insegurança, ou seja, a Rocinha, que é uma cidade. É uma cidade, tem 70 mil habitantes. E, Acho que mais de 70. oficialmente acho que é 70 mil, deve ter mais. 65 oficial. Então assim... Mas 65 censo em mil. favela é um negócio muito complicado. E a gente já debateu isso aqui, inclusive. Sim. E aí... É comum fazer estimativa pelo Google Maps. E é sempre bom lembrar... Contar os telhados. Que a Rocinha, sempre que tem alguma coisa na Rocinha, a Rocinha é onde fica ali um dos IPTUs mais caros, né? Que é onde São Conrado, Leblon, enfim, fica por ali naquela região Gávea. É sempre bom lembrar isso. Então, sempre que tem coisa na Rocinha, soa muito mal pra mídia. O impacto é outro, né? O impacto é outro porque, enfim, não pode ter tiroteio onde mora gente rica. Pra quem né? não conhece... Tiroteio é só no juramento. Pra quem não conhece o Rio de Janeiro, a Rocinha ela tem um lado que começa... A parte alta começa na Gávea, que é um bairro super nobre do Rio de Janeiro. Onde morava o Ike Batista, Sim, por a exemplo. parte alta da Gávea, a Rua Marquês de São Vicente, que no final dela vira a Estrada da Gávea, que é essa via principal da Rocinha, atravessa o morro pro outro lado, é cheio de mansões. Que inclusive nos anos 30 tinha corrida de carro lá. Tinha o circuito da Gávea, que você ia pela Estrada da Gávea e voltava pela Avenida Niemeyer. Mas enfim, é cheio de mansões. A Escola Corcovado, que é uma das mais caras, se não a mais cara. A Escola Parque, a Escola Corcovado. Escola Americana também lá. Que se não é a mais cara, é uma das mais caras do Rio de Janeiro, mensalidade beirando 10 mil reais. Faz muro com a favela, diversos casarões, aí você anda 500 metros, você tá na Rocinha. Desce a Estrada da Gávea, um mundo, a Rocinha, desce a Estrada da Gávea do outro lado em São Conrado, que é um bairro litorâneo, tem a Autoestrada Lagoa Barra, que é uma via expressa que liga a Zona Sul à Barra da Tijuca, e do outro lado da Lagoa Barra, condomínios de alto padrão. Inclusive, o ex-prefeito da cidade, César Maia, mora num deles. Que vocês entre a lembram? Autoestrada Lagoa Barra e a praia. Vocês lembram daquele... Inclusive, apartamento que tem alguma história com Foi Sérgio doado. Naia que eu não lembro. Não, o apartamento foi doado. Não, porque ele tinha um do Sérgio Naia, ele trocou com alguém e foi doado pra É uma esse. história Era uma história Vocês dessa. lembram
aquela vez... Tem um campo de golfe do lado também, Você lembra daquela vez que os traficantes da Rocinha invadiram um hotel? O Hotel Intercontinental, que é um dos principais hotéis do Rio de Janeiro. E que, segundo as informações da mídia, era o bando do Rogério 57. Eu tive num casamento pra ir nesse dia à noite do lado do Intercontinental. Ainda bem que você não foi, né, Daniel? Eu fui. Você foi? Eu fui no casamento, era num condomínio ao lado do Intercontinental, na noite do acontecido. Só pra falar, você falou dos militares, Daniel, eles fizeram agora uma operação essa semana, estavam sumidinhos na rua, de mídia, de nada. Aí o nosso ministro da Defesa... Eles estão muito preocupados em dar um golpe de novo. Novo golpe, o golpe do golpe. Nosso ministro da Defesa, Raul Jugman, disse que era só solicitar, enfim. E aí eles fizeram uma operação agora essa semana, se eu não me engano, em Realengo, não sei se vocês viram isso. Nossa, a menor ideia. Fizeram uma operação porque um sargento do exército perdeu uma arma enquanto saía pra namorar. E a arma foi roubada por um... Peraí, qual era a arma? Eles disseram? Um revólver pistola normal. Ah, tá. Não era um Ele tava com fuzil um nem nada. fuzil passando. Não. Ele tava com a pistola, ele deixou a guarnição pra dar uma namoradinha e perdeu. E aí 500 homens invadiram fizeram uma operação numa favela, acho que foi em Realengo. Pra recuperar um revólver. Pra recuperar um revólver. Foi isso que os militares fizeram. Realengo, que coisa de 2 meses atrás, teve um soldado preso em flagrante com um carro roubado, que o carro tinha sido roubado, a polícia foi acionada pelo GPS, achou o carro no estacionamento da unidade do exército. O cara roubou o carro e foi trabalhar com o carro roubado. Só pra galera... Gênios do crime. Antes da gente encerrar o bloco, enfim, só pra a galera que tá por fora do noticiário do Rio de Janeiro, que tá chegando no lado B, que virou foi lado em Guadalupe, Bezeiro, tá, gente? Só corrigir. A operação que eu falei foi em virou Guadalupe. o lado Bezeiro agora e tal, só pra ter um panorama geral do que tá acontecendo no Rio de Janeiro agora, né? Enfim, a gente tá tendo aí supostas operações do Exército nas ruas do Rio de Janeiro, guerras de facções em vários morros do Rio de Janeiro. Não podemos deixar de dizer, né? Guerra, a gente não sabe exatamente quem, né? Jogo do bicho, se é caça-níquel... Bicheiros morrendo, bicheiros sofrendo atentado. E tem a milícia lá que o cara posta vídeo no Facebook e é morto. Tem milícia tomando conta, né, da Zona Oeste já há muito tempo e aí também tá nesse Tá tendo uma reconfiguração jogo. Também, de milícia contra milícia contra tráfico. Milícia policial, milícia não policial. É só pra galera ter a ideia do que o Rio de Janeiro tá passando nesse momento pós-olímpico. É muito bom frisar. O momento pós-olímpico. O legado, né? O tabuleiro tem que ser rearranjado. São vários. Agora que mudou a organização financeira, tem que mudar a organização geográfica. É basicamente isso. Inclusive, eu comentei essa história aqui, só vou pra terminar. Essa história do cara que postou o vídeo, tomamos não sei o que, agora é da milícia. Aí o cara vai lá falar no vídeo, tu não vai postar isso não? Ele, não. Aí ele vai lá e posta. Fazendo ao vivo. Ele fez uma live. E aí, já tava postado. Tomando. Não pegou muito bem, e aí ele teve um processo de falecimento muito rápido. E só pra juntar, foi bom. O crime no Rio de Janeiro é sensacional. Agora, né? muito inteligente. Finalizar, mas nunca consegue, né? Sem convidado. Eu vou finalizar aqui. Eu recebi uma informação de fontes da polícia. Fontes confiáveis. Não tão confiáveis assim, né? Boates. Mas assim, que teriam alguns traficantes que queriam... Tem o PCC no jogo ainda. Né? Que provavelmente está por trás disso tudo, inclusive. Mas enfim, quem falou isso foi o Fagner. Não fui eu, não. Eu não falei nada disso, não. Me incluam fora dessa. Falou isso. Se tiver alguém do PCC que ouve esse programa, Caio Belandi que disse isso. Mora em Maria da Graça. A planta toda. Não falei nada disso. X9, maluco. Delator, Palocci. Dou logo. Só pra falar, alguns traficantes teriam... Aí o boato que alguns traficantes teriam, em retaliação... teriam mandado sequestrar, ou queriam mandar sequestrar pastores, evangélicos e tal. Eu estranhei, porque eu quero ver, só vendo, traficante, hoje em dia, né? Traficante macumbeiro, realmente, pra mim, vai ser bem provável. Sequestrando Malafaia. Não, mas podem ser denominações evangélicas rivais. Eu duvidei, né? Mas... Pode ser o cara Pode ser o pessoal do Valdomiro sequestrando o Universal. Aliás, não, imagina que, bom... Que são inimigos. Tudo é possível nesse país, então vamos passar pro tempo de Guanabara. Eu quero o Rio Antigo com crianças na calçada, gritando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã. Em junho de 2011, e sempre em junho, uma greve de bombeiros no Rio de Janeiro causou grande repercussão. Mais de 400 bombeiros chegaram a ocupar o quartel-general da corporação, atraindo grande atenção da mídia, apoio da população e causando grande dor de cabeça ao então governador Sérgio Cabral Filho. Ao fim do movimento, os bombeiros conseguiram o desejado aumento do salário e outras gratificações,
enquanto as principais lideranças foram presas por insubordinação e expulsas da corporação. A principal dessas lideranças, o combativo cabo Benevenuto Daciolo, Que nome. acabou sendo filiado ao PSOL e eleito deputado federal pelo partido em 2014. Após propostas como emenda à Constituição dizendo que todo poder emana de Deus e outras pataquadas desse tipo, o deputado foi expulso do PSOL e só aumentou o grau das bizarrices que diz nessa semana. Ele foi ao palanque dizer A tribuna da Câmara. tribuna da Câmara, que chegou lá graças ao voto de muitos esquerdistas como nós aqui, convocar uma intervenção militar A gente não sabe ler o futuro, né? A gente não votou nele, mas votou no partido, enfim. Então, o pessoal é o pai dessa criança? Coitado do pessoal. Vamos falar da história toda da Janira e tal. vamos lá. Não, Puxa, Então, houve a greve foi contextualizada aqui pelo Alcísio. A greve teve grande apoio popular, é bom lembrar porque isso. os bombeiros têm muito Vários pelo sindicatos. menos. Não, os bombeiros têm boa imagem. Agora não, né? Agora Não, você mas na época. Vamos contar, por que não? A galera. 36 bombeiros na semana passada. Oficiais. A gente não citou. Oficiais. 30 oficiais. Dentro dos 36, Acusados de 30 receber oficiais. propinas pra poder liberar Liberar o Alvarás. Inclusive estádios de futebol que um clube carioca teria comprado. Enfim. Esse clube carioca não foi acusado de ter sido. Não. Na foi verdade, acusado. o clube não foi acusado. Ele jogava no O estádio. Alvará foi liberado pro clube jogar. Enfim, Eu não duvido que outros assim, os caras estádios são também vítimas de tenham achaque, né? tenham sido. Outros estádios também. Pode ser achaque também. É achaque, mas aí a história é a seguinte, né? A corporação dos bombeiros tem amplo apoio popular, né? Porque é a imagem do cara que salva vidas, do combate a tira o gatinho incêndio, do... SAMU e por aí vai. E a greve teve muito apoio popular. Outros sindicatos de outras categorias se mobilizaram em apoio, distribuíam fitinhas vermelhas para as pessoas amarrarem. Eu lembro que eu fui a atos dos bombeiros na LERJ. As pessoas amarrando fitinha vermelha no carro, em apoio, passava e buzinava e por aí vai. Não tinha aquela imagem do manifestante é tudo vagabundo. Quando o professor faz greve, não, os bombeiros tinham essa... Isso era 2011 também, né? 2011. Antes da polarização. Mas, por exemplo, não chegou ao nível de apoio que os garis mereciam, por exemplo. Exatamente. Não, Bem Gari é mais. diferente, né? Gari é diferente, né? Gari A gente limpa- sabe por quê, né? Gari Como limpa diria sua Boris rua. Casoy, do alto de suas vassouras, o mais baixo da escala humana. Escala humana, né? 2 lixeiros. Aliás, essa semana ele foi condenado a pagar 60 mil reais pra aquele gari. Peraí, ele é Deveria vivo? pagar. O Boris Casoy ainda é vivo. apresenta jornal ainda. Rede TV, pô. Sério? Rede TV. A velha surda ainda apresenta programa. Boris Casoy que fez parte do CCC. Isto é uma vergonha. O cemitério acha isso uma grande perca. Mas enfim, o Daciolo, cabo Benevenuto Daciolo, foi a principal liderança da greve, não foi o único a ir pra política. O segundo na hierarquia ali da greve era o Márcio Garcia, não confundir com o Nada a ator ver e com o diretor ator. Reaça. Foi cooptado pelo Garotinho, foi eleito vereador pelo PR em 2012, foi candidato a vice-governador do Garotinho em 2014, acabou indo parar na rede de sustentabilidade da Marina. Ou seja, ele foi pra esquerda. E não conseguiu reeleição em 2016 como vereador, porque a rede não fez quociente eleitoral. Não sabia disso. E o... Por que o Daniel não sabe, não é mesmo? O Daniel... Nosso convidado de hoje, Daniel Soares. Eu fiz uma pesquisa pra poder participar do programa. Impressionante a quantidade de informação Mas, enfim, que guarda nessa Daciolo- Ele é o único que faz pesquisa também, né? Vocês também vêm Daciolo- despreparados. Nós fazemos pesquisa. O Daciolo mas era a cara tem uma principal cabeça liderança que da guarda a greve. porra toda. E como a greve teve muito apoio popular e causou muita dor de cabeça ao governador, fazendo a pesquisa hoje, achei matérias do governador Sérgio Cabral muito irritado, muito alterado. Não sabe por que estava tão alterado, né? Mas enfim. Muito alterado por conta da greve, chamando os bombeiros de covardes porque levaram mulheres... Vagabundos. Covardes porque levaram mulheres e crianças nessa ocupação do quartel-geral e tal. Viram ali uma oportunidade de fragilizar o governo Sérgio Cabral, que vale a pena dizer, era extremamente popular nessa altura. Acabado de ser reeleito com 63% dos votos válidos. Eu ia falar isso agora. Nesse momento da história, o Sérgio Cabral era altamente bem avaliado. Duas a cada 3 pessoas nesse estado votaram na reeleição do Cabral em 2010. Eu não, felizmente. Eu Nem tenho eu. orgulho de dizer isso. Nem todos podem dizer isso. Eu votei. Só Avelange, viu? Um em cada 4... Nesse fórum, vai na rua, você vai achar 4 em 4. Vai ver lá a vida de quem morava na favela depois da UPT, melhorou muito, não sei o quê. O mesmo discurso Pera aí, do vamos- Lulinha. Não, mas eu votei por causa do Lula mesmo. Mas enfim, viram lideranças de oposição ali
tanto do lado do PSOL quanto do lado do Garotinho, viram na greve uma oportunidade de fragilizar esse governo que estava tão popular e tão forte. Mas quem tocava esse barco no braço do PSOL Botei era a Janira, duas correto? vezes, A Janira Quem é era a Janira? Então, Janira Rocha era deputada estadual pelo PSOL, eleita em 2010 na sobra dos votos do Freixo. Freixo fez uma grande votação na sua primeira reeleição em 2010, 200 e tantos mil votos. Aí E o ela pessoal... era presidente do partido também. o pessoal conseguiu fazer duas vagas e a Janira, embora tenha tido apenas 5 mil votos, entrou como deputada estadual. Na época, eu acho que exercia liderança, porque rola esse rodízio, né, no partido. Ela era presidente do PT E no presidente Rio. estadual, do PSOL. Do pessoal, era presidente do pessoal Do pessoal no Rio. E se aproximou muito da greve, apoiando a greve. E, logicamente, do Cabo Daciolo, que era a sua principal liderança. Então, enxergou ali uma possibilidade de um quadro político popular. Mas, Fala, pode falar. eu não sei se não conversaram com o Daciolo para assuntos que não fossem da greve, porque ele parece completamente doido. E em 15 minutos de conversa você vê Fanático religioso. que ele é um fanático religioso maluco. Ou se rolou aquela, vamos filiar Vai esse ter cara, bastante vamos voto. pegar os votos, e depois a gente convence. Nós somos marxistas fodas e vamos convencer esse cara, porque nós temos muito bons argumentos. Não sei até que ponto... São trotskistas, não são rolou marxistas isso. de verdade, né? Enfim, Ouvintes vão falou ficar- o stalinista, marxista Ouvintes ficaram leninista. bravos. Não, eu não sou stalinista, Alguns você sabe ouvintes. disso. Inclusive, a gente tem um ouvinte que é filho da Janeira, o João Pedro. O João Enfim. Pedro, que é um colega meu, enfim, que é filho da Janeira. Que também não tá mais no pessoal, né? Acho que não sei, eu sinceramente não sei. O João Pedro eu sei que Ela Mas não ela conseguiu é a um quadro reeleição em candidato 2014. mais, O João ela Pedro eu sei candidata que. mais, O João né? Pedro eu Não, sei ela que é foi do Sol. candidata, mas não conseguiu a reeleição. O que eu quero dizer assim. Os partidos erram, né? Enfim, Não, os partidos concluindo, erram. o pessoal filiou o Daciolo, veio a eleição, Eles erram mais veio a eleição de 2014, Chico Alencar, como sempre, foi muito bem votado, teve 200 e tantos mil votos. O João Willis, que tinha sido eleito na sobra do Chico em 2010, foi muito bem votado, teve 100 e tantos mil votos, que é o quociente mais um pouquinho. O Daciolo fez 50 mil votos, que é bastante voto, mas pra não... primeira eleição dele. Sim, é muito voto, mas não é o suficiente para se eleger sozinho, o quociente é 100 e poucos mil. E em quarto lugar no pessoal chegou o Renato Cinco, o vereador Renato Cinco, com cerca de 25 mil votos. Então, com as sobras do Jean e do Chico, mais os votos do Renato Cinco e dos candidatos menores e os votos de legenda, o pessoal conseguiu fazer uma terceira vaga. O pessoal tinha apenas 2 deputados federais pelo Rio, fez uma terceira vaga. E a vaga foi pro Daciolo, que foi o terceiro colocado. E a campanha dele foi feita muito à parte do partido, foi feita junto a bombeiros e policiais, né, com objetivos corporativos. Podia dar errado isso, né? E dizia-se na Policiais época... votando Não, no sim, pessoal. e aí eu ouvia-se falar o seguinte, eu- muito policial e bombeiro votando no Daciolo, falando, o Daciolo ele é muito bom, é um cara bom. O problema é o partido dele. Eu conheço, eu não sei se falei isso aqui no programa alguma vez, mas eu conheço, enfim, eu hoje não vivo próximo de policiais, nenhum deles, mas... Para a enfim, sua segurança. mas conheço, né, policiais, e mais de um, na época eu lembro de falar pra mim isso, falar assim, tipo, não, eu vou votar no Daciolo, porque o Daciolo é um cara de Deus, é um cara excelente, tem um ótimo discurso, o problema dele é só o partido, mas ele é um cara bom, mas ele é por isso que eu vou votar nele. E, enfim, isso meio que dava um indicativo da merda que tava sendo feita. A primeira proposta dele foi tirar da Constituição. Não, né? foi Poder fazer emana uma do povo emenda à pra Constituição fazer- que todo poder, o poder não emana do povo, sim. mas emana de Não, Deus. na verdade, colocar Deus antes de povo, né? Acho que é emana de Deus e do povo. Enfim. E aí ele começou a mostrar a garrinha dele, completamente. Ele foi. Assim, ouça ele falar no palco por 3 minutos Ele e você é vai ter completamente certeza louco. que ele foi. ele é falando dodói. do Temer, que ele queria. O que era que ele falou do Temer? Eu vou tentar Você não achar lembra aqui. tanta bizarrice que ele eu vou fala? tentar Assim, achar eu vou aqui. contar uma... Enquanto você tá procurando... Mas eu vou essa contar semana ele chegou no ápice. Vou aí. contar uma anedota antes de chegar no ápice. Quando eu fiz concurso pra juiz em Santa Catarina esse ano, eu tava no aeroporto, tava tentado outras pessoas que estavam no concurso comigo, um cara lá de São Paulo falou... Ele tá no PT do B, hein, é bom dizer. Tá no PT do B. E aí encontrei um cara de São Paulo e falou, não, mas tem um deputado muito bom lá no Rio de vocês. Eu falei, quem? Já pensando que ia vir merda, óbvio. Ninguém elogia deputado assim de graça. É. Eduardo Cunha. Aí o cara falou, Nossa. não, Cabo Daciolo. Eu falei, hã? Não é, porque ele fala umas verdades É pras nacionalista. pessoas. Aí eu falei, cara, você já parou pra ouvir um discurso dele, sei lá, por 45 segundos? Aí ele, Você não acha que ele é... Você acha ele mentalmente saudável?
Aí o cara, como assim? Falei, cara, ele claramente não fala coisa com coisa. É tipo, é nível Jainer Pascoal no Twitter, tá ligado? É muito fora da casinha. Deixa eu dar uma lida aqui E no o cara, vai, enfim, Desculpa, manda. não, Essa é era a isso. anedota, fim da anedota. Tipo, tem gente que acha que o cara é corajoso por ser um Muita idiota. gente, não, muita é. gente. O cara fala que, enfim, que nada está... As só, pessoas- só Deus está acima da nossa bandeira. As o cara pra pessoas- poder falar uma merda dessa e ter eco, As é muito pessoas, fácil. as É pessoas muito fácil. gostam do discurso contra tudo e contra todos. Ele É chegou isso, é na Câmara e discursou. E o discurso dele aqui, vou abrir aspas pro Cabo Daciolo, PT do B do Rio de Janeiro. Abandone a maçonaria. Pro Michel Temer, tá? Abandone a maçonaria, abandone o satanismo e vem correndo para Deus. Vem correndo para Jesus Cristo. Arrependa-se dos seus pecados e vem correndo para Jesus Cristo. Disse o Cabo Daciolo ao Esse Temer. cara aí Isso concorrendo no na mesmo Câmara. ticket que o Tá Renato louco, 5. Completamente Ele tá louco. na Câmara. Completamente louco. Mas é- Esse cara foi eleito com votos do Renato Cinco. É, Não, esse cara foi eleito. E do João Willis. Num determinado momento A gente dessa comentou, a trajetória. gente comentava isso, Num se eu determinado não me momento dessa trajetória, eu até concordava que, enfim, que são as contradições, cara. É foda. Mas é que se pelo Não, menos não, tantas, deixa eu né? terminar. É foda dialogar com a classe trabalhadora. É foda pra caralho. É difícil porque A maioria é assim. classe trabalhadora é contraditória, né? Todos verdade. nós somos muito contraditórios Verdade. e é muito difícil você querer que o cara, por ter sido eleito por um partido de esquerda, que ele chega lá e que ele faça um discurso bonitinho e tal, vindo, mas só que aí se esqueceu, enfim, que ele era um soldado da, né, um cara da Bíblia, evangélico Ele era radical. um Bíblia, como dizia antigamente. E hoje, assim, eu vejo que é isso que vocês falaram. Se tivesse dado mais atenção ao que ele falava por pouco mais de 1 minuto e meio, já veria que a aposta não seria Assim, pra você certa. ser de esquerda, você não precisa ser o Vladimir Lenin, mas tipo, você tem que simplesmente ser de esquerda. É um bom Sim, começo. Pra estar no partido de esquerda, né? É, seria bom Não, que o você, sei mínimo lá, que você acreditasse em espera, justiça social, o mínimo pelo que você menos, espera sei de um lá. partido de esquerda é que ele Tem tenha um gente mínimo que de é unidade ideológica. É A gente tava falando, né? A gente discute O Daniel não muito. chegou ao ápice, ele tem Nós que chegar no ápice discutimos agora. muito e falamos muito sobre isso, e inclusive as pessoas do pessoal que nós já trouxemos aqui na bancada já falaram a mesma coisa, enfim, que o pessoal é um partido, né, sem estrutura, é um partido ideológico, né? Ideológico mesmo, mas sem estrutura e imaturo ainda, é um partido que, né, que tá crescendo, é recente. Com pouca ainda presença nas áreas né, populares. é recente de amadurecimento. Isso hoje, né? A gente tá com o programa em 2017. 2014, Imagina, né? quando ele foi Pior eleito, era pior ainda. 2011, na greve, era pior ainda. Era pior ainda. Então, quer dizer, são os erros que o partido paga. 2011, é bom contextualizar, é pré-primeira campanha do Freixo. Que seja, talvez o tenha sido o pessoal- primeiro momento que o pessoal Pessoal de minimamente 2005, capilarizou né? no Rio de Janeiro, com as Exatamente. duas Então, campanhas enfim, do Freixo. São os, mas pelo menos, enfim, é o partido que a gente não vê na lista do Odebrecht. Né? Tem Mas todo enfim, tipo Daniel, de você erro. queria terminar sua fala? Não, pra é poder que terminar o Daciolo tá aqui porque ele defendeu abertamente a intervenção militar na tribuna da Câmara, né? E na mesma semana em que generais da ativa, incluindo o comandante-geral do Exército, Falou que é botam isso as garrinhas mesmo. de fora, falando que, em caso de caos, a Constituição prevê que o Exército pode... Esse filho da puta tem que trocar a pode cebola intervir. dele. Não, e é legal que E o ele- caos é... A eleição. Se o judiciário não Deram um jeito não resolver, não tirar esses A gente corruptos força do a poder, resolver. seremos forçados a intervir. E claramente ele não está falando do Michel Temer e do João Romero Jucá. Ele está falando da possibilidade de eleição do Lula. É bom lembrar que quem colocou o Odebrecht no poder foram os Quem militares. criou se a JBS é uma criação do Lula, a Odebrecht é uma criação da ditadura militar. Pois é, então vamos pro lado do A, lado do B e vamos deixar um clima mais leve no ar. Para terminar no programa, vamos falar da decisão da Série B1 do Carioca, que na verdade é só a Série B, não sei porque ela tem um B1. Porque tem uma Porque é B2. perde. Não, tem uma B2. É porque é a Série C. Ela é a segunda divisão, vamos falar claramente. A segundona carioca. Segundona Carioca, que alinhará América, aqui da Tijuca, e o Goitacás, tradicional time de Campos. Aliás, os campistas chegaram nessa decisão ao vencerem um derby local contra o Americano em Derby. Nova Friburgo. Derby Campos. É o Goitacano. É o Goitacano. O Goitacano, que é o derby do lado local de Goitacás é americano. Campos dos de Goitacás. Campos dos Ainda Goitacás, tem foi o Campos jogado em também, Nova mas é Friburgo, novo. por quê? Porque
Caixa d'Água está morto, mas as suas artimanhas continuam muito bem vivas lá no clube. Lembrando que o americano é o time do Caixa d'Água, Eduardo Viana, O homem ex-presidente morre, da mas as Federação ideias do Rio de ficam. Janeiro. Exatamente, as ideias nunca morrem. É- O que aconteceu? Eles tinham medo de ter muita torcida do Goitacás no jogo e mandaram o jogo pra Friburgo. Não, contra ninguém, explicando. O basicamente. americano tá sem estádio, porque demoliram lá o Godofredo Cruz, que era o estádio Demoliram? Isso eu não sabia. Não sei se demoliram ou se ele tá sem condições. Mas enfim, ele tá sem estádio, tá sem o Godofredo Cruz. E ele vem mandando, há anos, ele tá mandando seus jogos no Ari de Oliveira, o Arizão, que é o estádio do Goitacás. E, inclusive, os clássicos. Acontece que ele tinha o mando de campo contra o Goitacás nessa semifinal. Lembrando que a América e Goitacás estão na final, mas ambos já subiram para a Série A do Carioca. Jogaram em semifinais, que era um jogo único. Vendido o Godofredo Cruz mesmo. Eles jogaram as semifinais, que foram em jogo único, com vantagem do empate para as equipes de melhor campanha. E o americano fez uma campanha melhor do que o Goitacás, então tinha a vantagem do empate e o mando de campo. Não quis jogar no Arizão, em Campos, que seria com uma torcida meio a meio, apesar do mando de campo, porque sempre que tem goitacano com torcida meio a meio, em geral o Goitacás lota a sua parte, é importante e o dizer americano isso, fica com pouca gente. O Goitacás é o clube mais popular É do importante dizer isso. A gente tá falando de um clássico que dá 5 mil pessoas, 4 mil pessoas. não, Não é... Goitacás e americano decidiram a Taça Santos Dumont, que é o primeiro turno da segunda divisão, uns 3 meses atrás, com o mando do Goitacás, então o jogo foi no Arizão, teve 5.800 pagantes. É importante dizer isso, porque parece que a gente tá falando aqui de de nada. São times que... Nosso estádio dá porrada do lado de fora. Tem porradaria na torcida do lado de fora, PM são rivais de entender, verdade. É São jogo. São clubes... É jogo, é clássico. E é bom lembrar. Não é Macaé e Serra Macaense. E é bom lembrar, Campos ainda tem outro time, que é o Rio Branco, né? Não, O Rio Branco tá licenciado. E tem o Campos Futebol Clube que agora. parece que o Campos, eu achei que o Campos, que é o roxinho, né? É roxinho. Que eu achei que o Campos fosse novo, mas não. O Campos é bem antigo. Mas E ele eu era acho que amador. Não, ele ficou muito tempo amador, ele foi profissional e tem relação, vou até pesquisar aqui se o meu celular deixar, porque tá acabando a Tinha o bateria. Campeonato Campista. O Campos tem relação com operários. Eram operários de Campos, então foram negros que fundaram o Campos, enfim. Tem uma relação Durante muito tempo teve o Campeonato Campista. O Campos é a maior cidade do Rio, não? Uma cidade do interior. Do interior O Goita, pra mim, que tenho família com origem noroeste fluminense, ali, norte-noroeste, próximo a Campos Itaperuna, minha cidade é do lado de A Campos. Dublin Carioca. A Dublin Fluminense. A Dublin Fluminense. Onde eu explico fora do ar, para os ouvintes que quiserem saber essa história. Não é de salão. Um dia a gente faz um programa de anedotas. Mas a Itaperuna não faz fronteira com Campos, mas é próxima, ali do lado de Cardoso Moreira e Talva, é tudo pertinho ali. E quem não é Itaperuna, né, o Itaperunense, que não é, os dois clubes de maior torcida, né, os clubes grandes de maior torcida em Itaperuna é Flamengo e Fluminense. Mas fora isso, quem não é Itaperuna é Goitacás. Assim, a torcida do Goitacás é muito forte. Eu tava concluindo a história aqui do porquê que o jogo foi em Nova Friburgo. E aí o jogo, o americano não quis mandar no Arizão, estádio do medo da Goitacás. pressão da torcida do Goitacás. Porque senão você lotaria o lado do Goitacás e não teria tanta gente no lado americano, embora tenha gente. O americano já teve uns anos atrás aí que o Goitacás estava mal, a maior média de torcida da segunda divisão. Mas é bom lembrar, o americano só é o que é por causa do Sim, Eduardo cresceu Viana. muito por causa do Eduardo Viana, que era o time de coração dele. E chegou a incomodar os grandes, Sim, fez fez final de semifinal, turno, final, chegou em semifinal de campeonato, ganhar em Campos era dificílimo. Era muito difícil. Tanto Até pela por causa da arbitragem. Jogava Não, contra 15. arbitragem, gramado do Godofredo Cruz. Uma história clássica, assim, dos campeonatos cariocas, histórias clássicas do campeonato carioca da época de Eduardo Viana aqui. Flamengo e Eduardo Viana é o Vasco, caixa d'água, tá? Só Flamengo pra e lembrar. Vasco nunca jogava contra o americano em Campos. Só Fluminense e Botafogo jogava lá, porque Fluminense e Botafogo era roubado o tempo inteiro e eram os times Eu lembro que o americano ganhava. Eu lembro de um 3x3 em Campos, Flamengo e Deve ter sido Flamengo e um ou Americano, dois acho que jogos. 2004, que o Júnior Um ou dois, era assim. era supervisor Ah, do o Flamengo. tinha morrido. Não, e o Vasco, que era o Não, time o Flamengo da- teve os 2 gols anulados. É. E eu lembro do Júnior gritando na beira do campo: "Tem que fazer 3 pra valer 1". Mas enfim. O Vasco, que era o clube mais próximo da federação, Era sempre em São Januário, jogava era em sempre em São campo. Januário. Era sempre em São Não é Januário. verdade também. Tem outro E dia... era comum o americano tirar ponto dos outros, perder pro Vasco, e o Vasco sim. ganhou o Não, clube. apareceu outro dia um Vasco e o americano 92, 93 por aí, que o Vasco teve que fazer 3 gols pra valer 1 também, porque anularam os 2 gols do Vasco e americano em campo. Mas Ou seja, assim, era bravo. mas se a gente for contar, se a gente for ver Na média geral, era mais Fluminense e Roubava Botafogo. os menores, né? Certamente o Vasco era o mais favorecido. Mas teve época, mas Fagner. O Flamengo
Flamengo também era... uma coisa. O Flamengo era prejudicado, mas não era igual. Até o final dos anos 90. Até porque o Eduardo Viana várias vezes falou que ele era americano e Flamengo, mas ele não torcia pro Flamengo enquanto o Kleber Leite fosse presidente do Flamengo. 3 anos só. O campeonato carioca nos anos 90 tinha 2 turnos, então todo mundo jogava uma num estádio e outra no outro. Enfim, continua, Daniel. Mas enfim. Então, era o mando americano. O americano não quis jogar no Arezzo, terceira vez que eu falo isso. Por quê? E aí queria botar o jogo em Macaé. Que também é no Norte Fluminense. Não é tão perto, mas no Norte Fluminense. É bem mais perto que Friburgo. No Moacirzão, que é o estádio de Macaé. Só que aí esqueceu de combinar com os russos. A prefeitura de Macaé, que é a dona do estádio, tinha alugado o estádio para um evento privado. Então não tinha condição de ter o jogo lá. Aí o americano quis levar o jogo para Cardoso Moreira, que é também perto de Campos. Ao lado de Campos. É o Norte Fluminense, mas é um estádio ridiculamente pequeno, que não comportaria o clássico dessas dimensões. E a FERJ vetou, num lapso de bom senso, a FERJ vetou o jogo e marcou o jogo para Nova Friburgo, pro estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo. Também era brabo de ganhar. Não, que é um estádio hoje razoável, tá direitinho lá, cabe 15 mil pessoas, 10 mil pessoas. O Romário se machucou lá pra Copa de 93. Só que é muito longe de Campos. As torcidas foram em caravana de ônibus, mas daí, botou à venda 2.000 ingressos, deu 1.500 presentes pra você ver que é um estádio. jogo importante, né? E pra ter dimensão do que é, pra quem quiser saber o que é a torcida do Goytacás e a dimensão desse jogo, talvez seja o maior. Tem um vídeo na internet do pessoal do 12, que é um pessoal que tem um trabalho bem bacana, de acompanhar torcida de time pequeno e tal. Bota lá no YouTube o perfil da 12. 12 escrito por extenso. Já tem vários outros lugares. É 12 escrito por extenso, mas esse é específico. 12 escrito por extenso, gol do Luquinha. Porque o americano tinha vantagem do empate, o jogo estava 0-0 até os 44 do segundo tempo, ou seja, classificando e sendo promovido o americano, e o Goytacás marcou um gol, que foi o gol da vitória. O vídeo dentro da torcida do Goytacás é sensacional. É muito foda, E pra falar do outro lado, o América Futebol Clube aqui da Tijuca, embora há mais de 20 anos mande seus jogos em Edson Passos, né, no município de Mesquita, na Baixada Fluminense, dispensa maiores apresentações, tradicionalmente a quinta força do Rio de Janeiro, 7 vezes campeão carioca. Grande rival do Botafogo. Embora não ganhe... A pesquisa dos anos 50 que a torcida do América era similar à do Botafogo. Era maior, eu acho. E o Botafogo tinha mais ou menos o mesmo número de títulos. É que teve depois o fenômeno... Garrincha, Zagallo, Gerson, Jairzinho... Gerson é depois um pouco, né? Sim, mas uma época que o Botafogo ganhou 5 títulos em 10 anos. Amarildo. Ganhou 5 títulos, não é todo dia que o Botafogo ganha metade dos campeonatos disponíveis, né? A prova é que tem mais de 100 anos o Botafogo e desde então isso nunca mais aconteceu. Exatamente. Mas o América não é campeão desde 1960, né? Tem quase 60 anos aí. Mas uns 30 anos desses 60 anos ele se manteve. Que teve um turno que ele foi muito roubado. Sim, vamos chegar lá. Tem final contra o Botafogo. Durante os 30 primeiros anos desses quase 60 que o América não é campeão, ele ficou ali no bolo. Fazia final, disputava de igual. Brasileiro, né? Chegava de igual, lutava de igual para igual contra os grandes. Pesquisei também antes de vir pra cá, antes que vocês falem que eu sei de memória, desde o primeiro Campeonato Brasileiro em 71 até 86, que é o ano que o América fez a sua melhor campanha no Campeonato Brasileiro, o América só ficou de fora da principal divisão do Brasileiro em um ano, que foi 81. Então, de 16 campeonatos, ele disputou 15 na elite. E foi campeão dos campeões em 82. Os americanos vão ficar bravos comigo. Não era campeão de nada. Que era um torneio, não era campeão brasileiro. Enfim. Os americanos vão ficar bravos com vocês. Trajano também vai ficar bravo com você. Trajano é a tia Ruth. Trajano é a tia Ruth e o Alex Escobar, que não deve ouvir o programa. Escobar, Mas tem mais aí. Max Nunes. Explicando o que é a Copa dos Campeões. Durante a Copa de 82, né, os times brasileiros, na época, ainda cediam seus principais jogadores para a seleção, que estava disputando a Copa do Mundo, mas organizaram um torneio no Maracanã para fazer renda, né, para movimentar os times que estavam parados durante a Copa do Mundo, e chamaram de Copa dos Campeões Brasileiros, reunindo todos os times que tinham sido campeões brasileiros até então. Só que eu não lembro se um dos times que era campeão não quis disputar, se estava fazendo excursão, ou se para fechar um número par, né, pra poder ter regulamento, porque fazer campeonato com 7 é complicado, chamaram o América, que já tava no Rio mesmo, e o América ganhou o negócio. Fez a final com o Guarani, foi campeão, e os americanos... Mas acho que é pintado no estádio, não tem? Tem, ele se orgulhou muito do título, inclusive é o último título, né? É, o último título. América, campeão dos campeões. Segundo hino mais bonito do torneio de... Que é plágio. Eu não sei se é plágio. Mas é plágio. Inclusive, hoje eu estava conversando com o Cláudio Henrique Vaz, nosso colega que esteve aqui no mas agora os americanos vão ficar bravos mesmo. Não, mas ele me mandou, Lamartine Babo plagiou o hino do clube dele. Lamartine Babo, que no dia do título de 1960, desfilou pelas ruas do Rio de Janeiro, junto com um time, em caminhão de bombeiro, vestido de diabo, com um tridente na mão.
Procurem essa imagem na internet, é sensacional. Pena que é preto e branco. Trajano vai desonrar a gente Mas enfim, aí concluindo, dessa decadência do América. Até 86 a América disputa 15 dos 16 campeonatos brasileiros. E em 86 ele faz sua melhor campanha na história. Ele é semifinalista, eliminado pelo São Paulo na semifinal. São Paulo campeão, né? São Paulo campeão. Foi 0x0 no Maracanã. A América fazia jogo no Maracanã. Tô botando aqui pro Fagner ouvir. Não, a gente põe no final. Depois, Ele duvidou que era plágio. Que coisa mais antiprofissional. Pra vocês terem a dimensão do que era o América. O América, fazia seus jogos, a maioria dos jogos, no estádio Andaraí, onde hoje é o shopping, agora é Boulevard Rio, né? Antigo Iguatemi, Vila Isabel. Vila Isabel, Andaraí. Mas o América, grandes jogos, né, de campeonato lugar brasileiro. De fácil acesso, diga-se de ele passagem. mandava no Maracanã, né? Então... Estádio Volney Brown. Então o América ainda tinha uma torcida relevante, os jogos contra os grandes eram considerados clássicos, né? O América e Vasco é chamado Clássico da Paz. E tal. Se tem nome é clássico. Se tem nome é clássico. E ele faz essa grande campanha em 86, é semifinalista, quarto colocado. Em 87 tem toda a confusão da Copa União, que tem seus lados positivos, mas o principal lado negativo da Copa União foi o critério para a escolha dos clubes, que era dos clubes serem grandes, porque o objetivo era fazer um torneio com grande audiência, renda e tal. Então é o chamado Clube dos 13, né, que são os 12 grandes do chamado eixo do futebol brasileiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mais o Bahia para ter alguém no Nordeste, e convidaram umas 3 clubes que eram as maiores torcidas na época de seus estados e com estádios grandes. Curitiba? O Coritiba, do Paraná, que tem o Couto Pereira, o Goiás de Goiânia para representar o Centro-Oeste, que jogava no Serra Dourada, e o Santa Cruz. Não levaram o Paysandu? Não levaram o Paysandu. Para fechar 16, né? 17 não cabia. E o América nessa foi excluído. Mas aí depois de toda a confusão, não vale a pena entrar no mérito da confusão da Copa União e tal, quando é feito a Série A chegam-se a um acordo para a Série A do Campeonato Brasileiro de 88, ele é disputado com 24 clubes, os 16 da Copa União, os 7 primeiros do módulo amarelo, que era o segundo módulo lá que a CBF inventou e tal, mais o América, de convidado. Embora não tenha sido negado a jogar esse segundo módulo, ele é convidado e faz uma campanha terrível, é lanterna de longe, é rebaixado, em 89 joga a Série B, rebaixado para a Série C e nunca mais foi o mesmo. Curiosamente... Vive de brilharecos. E curiosamente, nesse momento em que o América foi excluído, foi o momento que Julito Coutinho não era mais presidente da CBF. Julito Coutinho, que é o nome do estádio hoje em dia. É um americano histórico, foi presidente do América, foi presidente da CBF, e depois que ele saiu da CBF, entrou Mas o Ricardo... é bom dizer que o América volta em 88, só que aí completamente desarticulado. Aí entrou o Ricardo Teixeira e nunca mais foi o mesmo. Desde então, o América nunca mais foi o mesmo, ainda se sustentou no Campeonato Carioca, mas sem grandes... Tirando essa final... Até não, 2006. Então, sem grandes destaques, até 2006, com o Jorginho. Do Roger e do Robert e do Valber. Né? Jorginho era o técnico, Robert, Valber. Valber. Não. E o América faz grande campanha na Taça Guanabara, faz a melhor campanha entre todos os clubes. Tem um filme sobre... Chega na final da Taça Guanabara, que na época ainda valia vaga direta na final do campeonato, e perde de virada pro Botafogo, operado pela arbitragem. Tem um filme sobre isso, o mais bacana do filme é que o filme termina no gol do América, como se o América tivesse sido campeão. O América fez 1x0, o filme acaba, a primeira comemorando e tal. O primeiro tempo virou 1x0. Mas enfim, e aí depois o América ainda fez umas boas campanhas no Campeonato Carioca, não chegou a disputar a final, e perdia na semifinal e tal, e acabou, em 2008, acabaram os brilharecos, foi rebaixado. Chegou a voltar. Voltou 2 vezes. Em 2009 fez a campanha do Romário. O Romário jogou um jogo pelo América, foi o jogo do título da Série B de 2009. Volta em 2010, cai em 2011 e fica 3 anos na Série B, sobe em 2015, campeão de novo da Série B. E caiu em 2016. E agora em 2017 está na final. Voltou. Antes da gente concluir o raciocínio aqui, pra quem vocês vão torcer no jogo? Me desculpe o Trajano, eu vou torcer pro Goitacás. Acho que aquela torcida merece. Eu acho que... O América tem 2 títulos recentes da Série B, o Goitacás... Eu vou torcer pro Goitacás também. O Goitacás há 30 anos não conquista. Vou torcer pro Goitacás por questão afetiva, histórica, de ser... Né, eu acho que esse título vale muito mais pro Goitacás. O América foi campeão da Série B em 2009, foi campeão da Série B em 2015. E o Goitacás está há muito mais tempo fora, né? 25 anos fora da Série A. Eu vou torcer para os dois passarem da preliminar do ano que vem. Vai chegar nisso aí. Antes de... Então já faço o gancho. Antes de chegar para enfrentar os grandes, né? Tem a preliminar com 6 times, 4 piores desse ano. Aí explicando e os 2 de que novo. Sumiram, então, e só passam 2. Então, regulamentos geniais da Federação de Estado do Rio de Só pra Janeiro. falar rapidinho, eu vou torcer pra América, meu avô era americano, vou torcer pra América, mas o... É vermelho e branco, né?
Vamos fazer um parênteses. O Trajano tá fácil, vai ter que torcer um pouquinho pra América. Faz uma coisa com o Fazer um Trajano. parênteses agora. Eles vão subir, mas podem não subir. Daniel, conta Eles essa vão subir, história. mas podem não jogar com os times grandes. O Campeonato Carioca, a Série A do Campeonato Carioca tem 16 clubes. Grandes regulamentos do futebol carioca. Tem 16 O Pernambucano também é bom nessas O porra. Pernambucano é genial. Mas enfim, são 16 clubes e tem a pressão dos clubes grandes que não querem fazer tantos jogos contra times pequenos e a pressão dos times pequenos pra votar alinhados com a direção da federação de inchar a Série A pra ter mais clube e tal. Então a FER chegou numa solução salomônica. Vai ter os grandes jogam só contra outros 8. A fase que os grandes entram tem 12 clubes. Mas aí você tem que limar 4. Então o que eles fazem? Eles pegam os 2 piores entre o 11º e o 14º colocado do ano passado, né, o 15º e o 16º foram rebaixados, pega o 11º e o 14º mais os 2 que sobem. Fazem um hexagonal, valendo 2 vagas na elite de verdade. Na elite de verdade, na fase principal. O hexagonal é disputado em turno único ao longo do mês de janeiro. Então, o Goitacás e o América... o Goitacás e o América, e jogando domingo e quarta. Não, dura 15 dias. Então a América e o Goitacás subiram e podem fazer 5 jogos e o campeonato acabar pra eles. Não acabar, né? Só não acaba totalmente porque os 4 clubes que são eliminados, que não vão pra fase principal, disputam o rebaixamento no grupo da morte, grupo X, que é turno e retorno, mais 6 jogos, que acaba em março. Define 2 que ficam, 2 que caem. Mais 4? Um abraço. Se você cair pro grupo da morte, no final de março, acabou seu ano. Não, tem a Copa Rio, pô. Tem a Copa Rio que é disputada, depois começa a ser disputada em agosto, setembro. Mas os times optam por não participar justamente porque não tem como manter o time. Isso. Mas enfim, dito tudo isso, explicado, a gente até queria fazer um debate sobre regulamentos, mas não vai dar, porque o programa Não vai dar tempo. ficou um pouco mais longo. Fica pra uma próxima. O próximo que não tiver convidado... Fagner está em cólicas aqui, porque ele está sentindo altitude. Toma um chá de coca, Fagner. Fica tranquilo. Então vamos ser rápido. Esse foi o episódio 35 do lado esse, 35 ou 36? Pode falar direito, pode falar 35 direito. pela Central 3? Pode falar direito, vai ser eliminado mesmo, porra. Pode falar direito. Curta nosso Eu Facebook. quero Fla-Flu nas quartas, não quero viajar pra Também, Quito, não quero LDU não, porque LDU é foda. Pode até ser eliminado, pode acontecer. Vamos Futebol lá. é isso. Fluminense não ganha sempre, não tem ajuda da arbitragem sempre. Acontece essas coisas. De vez em quando, só, né? Pra quem não é Bangu que eu diga. Pra quem não é favorecido, sempre não dá pra ter realmente sempre. Mas se for pro tribunal, Também, né? no Equador é mais Pelo amor de Nem Deus, eu não sempre. tenho como cortar o Nem microfone de sempre, vocês. Se for pro nem tribunal, sempre. Se for pro tribunal, a portuguesa não sei, né? A portuguesa pode dizer alguma coisa sobre o Flamengo. Tem que ter português. E o Fagner nem começou a beber ainda, meu Deus! Vambora. Você tem que se parar de falar, eu termino o programa, caralho. Vai, Sevagem, os barcos, continua. Curta a gente no Facebook, siga a gente no Twitter. Todos os episódios lá do B do Rio estão no site da Central 3 ou nos aplicativos de podcast para smartphone, como o Cashbox e o iTunes. Assine, baixe o feed e não perca nenhum programa. Hernani Pires Ferreira. Dito isso, vamos para os boas noites. Boa noite, Caio Belandi. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Eu queria falar que o bom de fazer programa sem convidado é que a gente começa a falar bastante, enfim, fica um bate-papo mesmo, como no começo, né? Nos primeiros programas, então é bem legal. É bem legal que a gente fala de futebol, muita gente pede pra gente falar de futebol, principalmente, né, questão extracampo. A galera que não pensa muito, que fala de futebol. Porque assim, você vê que assim, o Fagner, que é um dos grandes pensadores dessa mesa, quando começa a falar de futebol, começa a bostejar, então é bom que a gente não fale muito de futebol mesmo, com o Fagner não dá. O assunto era América e Goitacás. É bom fazer um Se a gente pode falar sobre futebol, sei lá, de Pernambuco, futebol do Amazonas, futebol do Rio, não dá. É bom a gente fazer parênteses. O Lauro Jardim do colunista do Globo, que a Odebrecht deve estar devolvendo, deve estar para devolver o Maracanã. Se é bom, Nem deve ter mutreta com bandeira de Melo, é importante isso, porque o Maracanã, a Odebrecht, segundo a nota do Lauro Jardim, o Maracanã é deficitário para a Odebrecht, enfim, a Odebrecht quer se livrar do Maracanã. Até que ponto a gente tem que saber como é que vai ser isso. Então é importante. Não tem jogo, né? Fica difícil ganhar dinheiro. É importante que, então, assim, o Maracanã. Jogo por causa dela, né? O Maracanã tem que voltar para os clubes, principalmente Flamengo e Fluminense, né? Então, só para completar o assunto de futebol. Então, assim, é bem legal sempre fazer. Hoje eu não vou mandar abraço para ninguém do Twitter e do Facebook. Vou mandar um abraço especial para minha mãe, que é aniversário dela hoje. Eu tô indo lá comemorar com ela. Parabéns pra dona Maria De vez em Luísa. quando ela ouve, quando eu boto alto lá, ela ouve lá o programa, ela fica, meu filho, como é que faz para baixar e tal? Mas digamos que eu acho que ela não vai ter muita paciência para ouvir a gente. Então eu queria mandar um beijo para ela e um abraço aí para todos os ouvintes, para nossos panelistas, e viva a LDU. Boa noite, Fagner.
Não, eu queria só dar um recado final aqui. Hoje, né, o dia que esse programa vai ao ar, dia 22 de setembro, sexta-feira, é o último dia aí para a campanha de financiamento coletivo aí do livro Cuba no século XXI, Dilemas da Revolução. Né, a galera que quiser colaborar aí, entrar no site da Editora Elefante e comprar o livro, é baratinho, R$30. É um livro recomendado pelo Frei Beto, feito a partir de pesquisas de estudantes universitários brasileiros que visitaram Cuba, discutiram, né, para além desse fanatismo de direita e esquerda, enfim, as contradições da Revolução, os dilemas. Para ter ideia aí, o Frei Beto está dizendo, esse é o melhor texto sobre Cuba ao alcance do leitor brasileiro na virada dos anos de 2017 e 2018. Leitura obrigatória para quem, em frente a Cuba, reage com equilíbrio, sem reacionarismo anticomunista dos que veneram o capitalismo, nem do esquerdismo infantil e dogmático de quem considera a Revolução Cubana o paraíso na Terra. Quer dizer, para poder ter, né, ampliar o conhecimento, né, uma questão, né, para você saber de fato as coisas que acontecem sem informações enviesadas da grande mídia, nem discursos moralistas e imbecis de MBLs da vida, por exemplo. E é isso, um abraço a todos, viva a Revolução e vamos que vamos. E aliás, outro material sobre Cuba que está em financiamento coletivo, do nosso amigo Gibran Mendes, de Eu Sou e Fidel, procura lá. Já acabou o financiamento coletivo, já acabou. Nos últimos dias, né? Eu comprei também, mas já acabou. Eu também comprei, enfim. Outro livro muito bom, ele deve entrar em venda em breve, fiquem de olho, que é um livro que cobre o funeral do Fidel, e é bem bacana. Daniel, boa noite. Boa noite, abraços pro Alan do América e pro Luquinha do Goitacás, que são os autores dos gols da classificação. Para quem se interessar, tiver tempo, disponibilidade, jogo de ida no Julite Coutinho, terça-feira, dia 26, jogo de volta, dia 30, sábado, no Arildo Oliveira, em Campos, ambos às 15 horas. E o Campo Grande subiu da série da terceira divisão para segunda, não? Terceira derrota final consecutiva hoje. Eu vi alguma coisa do Campo Grande? Salgou, mas ainda tem umas 5 rodadas. Ainda dá tempo de reagir. Bom, boa sorte aos dois times. Infelizmente, os horários ruins, né? Terça-feira de tarde é complicado de ver jogo. E outro jogo em campo já fica mais difícil pra gente fazer uma caravana lá do B. Então, até semana que vem com mais um lado B do Rio. Se segura que agora eu vou correr, meio mundo e seu caso resolver. Vou tirar disso um ser amarração, que faz você brigar com seu patrão. Vou buscar o seu rabo de saia, que partiu sem falar com um ser. Se segura que agora eu vou correr, meio mundo e seu caso resolver. Se segura que agora eu vou correr, meio mundo e seu caso resolver. Vou tirar disso um ser amarração, que faz você brigar com seu patrão. Vou buscar o seu rabo de saia, que partiu sem falar com um ser. Se segura que agora eu vou correr, meio mundo e seu caso resolver. Olha a mulher que tô vendo, ser enrolado, seu banco sumiu, também tem mal olhado, e um promessado sem seu pagador. Diz um se quero somente que faça um banhado e não conte sua vida nem pra convidado, e que tenha mais fé nesse seu protetor. Olha a mulher que tô vendo, ser enrolado, seu banco sumiu, também tem mal olhado, e um promessado sem seu pagador. Você quero somente que faça um banhado e não conte sua vida nem pra convidado, e que tenha mais fé nesse seu protetor. Segura que agora eu vou correr, meio mundo e seu caso resolver. Vou tirar disso um ser amarração, que faz você brigar com seu patrão. Vou buscar o seu rabo de saia, que partiu sem falar com um ser. Se segura que agora eu vou correr, meio mundo e seu caso resolver. Meio mundo e seu caso resolver. Meio mundo e seu caso resolver. Meio mundo e seu caso